Oi, boa noite. Que a paz de Jesus esteja convosco. Hoje eu gostaria de estar comentando sobre um trecho desse livro abençoado, Mulheres do Evangelho. Coincidentemente, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de comentar sobre o capítulo 6, A Mulher Equivocada. E ele começa com: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de manhã cedo apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para ensinar. Escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei que nos ordena Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que diz? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusar o mestre. E o mestre então inclinou-se e passou a escrever na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Inclinou-se e escreveu na terra novamente. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar dos mais velhos, até ficar só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Jesus endireitou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Aquela mulher teve uma infância e uma adolescência como todas as meninas e mulheres da Judéia. Nas suas brincadeiras, nos seus sonhos, nos seus estudos discretos da palavra sagrada. Mas no fundo ela sempre sonhava em um dia conhecer alguém, aquele que seria o responsável por acalentar os seus sonhos de menina mulher. Ah, mal sabia ela que os trâmites da reencarnação, e muito menos sabia do seu futuro. E com o passar do tempo, eis que, apesar de mais velho, ela conhece alguém, um homem que aparentemente poderia suprir aquela necessidade, aquela ânsia de menina mulher. Entendia a sua sensibilidade. E eis que eles se casaram. Numa festa boa, uma festa grande, o próprio príncipe do templo, o sacerdote mor, preparou o casamento. A festa durou dias e o casamento se consumou. No começo, após algum tempo, ela percebeu uma certa diferença, uma certa rispidez no trato, mas apaixonada, não foi investigar, não observou melhor. Ah, quando estamos apaixonadas, realmente ficamos cegas. E ela vai. E conforme o tempo vai passando, ele vai ficando pior, mais agressivo, mais rude, exigindo dela coisas que feriam a sua intimidade de menina mulher. Exigindo dela atitudes que iam contra os ensinamentos que ela recebeu, ainda no seu lar, muito jovem. E quando a situação não poderia parecer pior, financeiramente a Judéia passa por uma crise. E ele chega ao ápice do seu despotismo. Pede a ela que entregue o que lhe era de mais valor, a sua dignidade. E ela passa a
vender o seu corpo em troca de moedas preciosas para sustentar aquele homem. E ela sofre todo tipo de degradação. E como o corpo é um tirano da alma, ela envelhece. E as suas marcas não ficaram só na sua alma, mas também na sua face. A sua beleza murcha. Aquela chama vivaz que ela tinha se apaga. E ela passa a não ser mais atrativo para ninguém, para comerciante nenhum. E ele se vê numa cilada. Ela se torna um peso morto, uma mercadoria que não valia nada. E ela se lembra da lei mosaica, e ele se lembra daquelas leis mosaicas, um tanto quanto que arcaica, que dizia que o homem, quando pegasse uma mulher em adultério, poderia levá-la ao julgamento e levá-la ao apedrejamento. E aproveitando a situação em que Jesus estava por ocasião da festa da colheita, da festa do tabernáculo, presente em Jerusalém, eles articulam um plano. E eis que o dia, no último dia da festa, quando o pátio dos gentios estava mais cheio, onde tinha mais pessoas de fora, a soldadesca romana, o sacerdote, fariseus, saduceus, gentios, essênios, todos estavam lá para a festa. Eis que Jesus também estava com os seus, e ele percebe chegar um homem junto com uma trupe de fariseus. Esse homem arrastava a mulher pelo cabelo. Chegam e jogam ela aos pés de Jesus. E um deles, o mais audacioso, pergunta: mestre, para tentar Jesus, que dizes? A lei mosaica, quando uma mulher é pega em adultério, ela deve ser lapidada, isso é, apedrejada até a morte. Que dizes tu? Jesus olhou, se abaixou e começou a escrever na areia. Os minutos passam, a turba estava agitada, querendo um resultado, e eis que eles insistem: mestre, que dizes tu? Esse mestre saiu com certo sarcasmo, porque na verdade a intenção era se livrar de duas coisas ao mesmo tempo: desacreditar o mestre Jesus e se livrar dessa mulher. Jesus levanta e diz: quem estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Só que no momento em que o moço veio perguntar de novo, ele leu o que estava escrito no chão. E o mestre Jesus havia escrito um a um as faltas de cada um dos seus acusadores, começando dos mais velhos. E vai saindo um a um, até o próprio marido. Sai já carcomido no remorso, no sofrimento. E só fica Jesus e a mulher equivocada. E Jesus, ela com medo de Jesus julgá-la, ela pega no fundo do seu ser, no fundo do seu espírito, ergue o olhar e olha para Jesus. Jesus diz: onde estão os que te condenaram? Ela falou: ninguém me condenou. E ele fala: eu também não te condeno. E ela faz menção de se explicar: eu não queria. E o mestre fala: não se explique, filha. Eu já sei do que se passou. Vá e não peque mais. Ela tenta argumentar e ele fala: não, filha, vai e recomece sua vida. E o tempo passa. Alguns anos, na estrada, na Grécia, entre uma cidade e outra, abriu-se uma casa simples, humilde. E uma senhora, renascida do amor, acolhe os viajantes, os leprosos, os velhinhos,
as crianças. Passou a trabalhar o amor que ela sentiu, do renascimento que ela teve naquele momento. E a dama, todas as noites, se reúne, logo ao entardecer, junto com os seus tutelados, e conta histórias do Mestre, propagando assim os grandes feitos e os grandes exemplos de amor e perdão de Jesus. Mas um tempo se passa, e eis que bate à porta mais um senhor de muita idade. Quando ele adentra, cabeça curvada, com uma corcunda grande, ela percebe que a lepra o consumia. Ela o acolhe com todo carinho, cede-lhe uma cama, limpa as feridas, cuida dele. Mas ele tem pouco tempo de vida, mas o tempo de vida que ele viveu, ela cuidou, amparou, untou suas feridas, e nos momentos finais da sua vida, enquanto o espírito dava os últimos suspiros para deixar a carne, como acontece, ele revê toda a sua vida passar e ele toca no assunto. De que um dia no passado, lá na Judéia, ele maltratou demais uma mulher. Ele foi um verdadeiro criminoso para com ela. E que ele daria tudo para ter um segundo sequer para estar com essa mulher de novo e mostrar o quanto o remorso corroía. Lágrimas escorrem abundante dos olhos dessa senhora. Ele desencarna. Ele deixou o corpo físico sem saber que aquela que o socorrera no final da sua existência era a mesma que ele tentou se livrar nos longínquos tempos da Judéia. Mas ela foi tocada pelo amor. Ela entendeu que só o amor transforma, que o amor na mais pura acepção é o perdão. É aquele momento em que você percebe que o caminho é um só. E havia conseguido resgatar os seus crimes que na carne outrora cometera. Aquela mulher conseguira de alguma forma entender os ensinamentos do Mestre e mudar a sua vida. Era mais uma que passaria a história como a mulher equivocada. Mas não, de equivocada ela não teve nada. Ela era um sol luminoso de amor e perdão. Maravilhosamente, Estevam nos traz, através da mediunidade de Robson Pinheiro, esse trecho do Evangelho, nesse livro Mulheres do Evangelho. E pensando em toda a situação, quantos momentos podemos dar exemplos de amor e perdão sem necessariamente passar por toda uma tragédia. O Mestre Jesus continua muito atuante em nossas vidas, porque os seus ensinamentos estão vivos. Só nos resta aprender e entender. Feliz que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então é isso. Essa é a história da mulher equivocada, desse livro de amor que nós podemos aproveitar através dos ensinamentos do Mestre, melhorar a nossa transformação e chegarmos a poder ajudar a fazer desse planeta um planeta mais feliz. Que a paz de Jesus seja convosco.